Boa noite, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós, amém? Nós estamos aqui, mais uma vez, para a realização deste programa, Encontro com a Palavra de Deus, e desde já estamos aqui dando boas-vindas a você que está aí já conectado, já vejo aí que tem pessoas conectadas já aí conosco, que bom ter você conosco aí. E hoje estamos aqui com este programa, e estaremos conversando aqui sobre um tema muito importante, que é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Muitas pérolas vão fluir aqui da palavra de Deus essa noite e vão abençoar poderosamente a sua vida. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14. E esse texto é um texto muito lido, muito comentado, eu creio que muito pregado, né? E para nós conversarmos hoje sobre esse texto aqui, nós temos aqui esses homens de Deus, para juntos nós podermos estar conversando sobre o texto. E eu quero desde já aqui, já estar agradecendo aqui ao pastor Jefferson Satter, né, que é pastor da Igreja Presbiteriana Renascer aqui em Raul Soares. Pastor Jefferson, é uma alegria muito grande tê-lo conosco aqui nesta noite para este bate-papo. Boa noite a todos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos que estão aqui presencialmente e aos que estão aí já através da transmissão desse canal que tem sido uma bênção, né, pastor Gilberto? Muitas programações, todos os dias, um devocional, e assim a palavra de Deus tem sido pregada de uma maneira contemporânea e nunca de uma maneira antibíblica. Que bênção, né? Podermos usufruir da tecnologia aí para isso. Deus abençoe seu coração e hoje vai ter um rema, um maná novo aí para a gente. Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Também aqui conosco aqui mais uma vez, porque ele está conosco toda segunda-feira e é uma alegria muito grande estar aqui ao lado desse grande homem de Deus, que é o pastor Cresci Satter, pastor da Igreja Presbiteriana Renascer. Pastor Cresci, uma honra, uma alegria muito grande estarmos aqui mais uma vez juntos nesse programa. Amém. A honra, mais uma vez, é para mim ter o privilégio de participar nessa roda viva, em que aqui os varões, homens de Deus, estão aptos, preparados pelo Espírito Santo para conversar sobre um tema tão importante, tão significativo. E o nosso desejo é que você que está nos assistindo esteja ligadinho, não perca, não deixe o inimigo desviar a sua atenção, mas aproveite esse momento. Há um irmão que assiste toda segunda-feira, então ele tem esse programa como uma escola bíblica para ele. Amém. Ele ligou para mim outro dia, irmão Custódio de Paula, lá de Pinheiral, no estado do Rio de Janeiro. Um abraço para você, meu irmão, em nome de Jesus. Então ele passou um áudio dizendo que esse programa para ele é uma escola bíblica, que ele participa de uma aula toda segunda-feira. Então isso nos honra muito e a gente espera que todos, ao tomar participação, também se edifiquem e também aproveitem a oportunidade para comunicar com outras pessoas, amigos seus e tal, que ainda não conhecem esse programa, comunique com ele, pode ser uma bênção também na vida dele. Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém. E pastor Cresci, eu estava em Juiz de Fora, a minha irmã aqui também assiste, né? Ela falou assim, olha, eu gosto muito do programa. Eu gosto muito quando o pastor Cresci também fala lá, que bênção. Então ela fez menção ao senhor esse programa também. Obrigado, minha irmã. Que Deus continue abençoando a senhora e toda a família aí, tá bom? Em nome de Jesus. E aqui conosco também, mais uma vez, e nós louvamos a Deus pela vida do nosso amado presbítero Rafael Paulo, que é da Igreja Assembleia de Deus, Jesus Cristo é o Senhor, aqui em Raul Soares, ali também em São Vicente, pastor-presidente Jânio Valdete. Presbítero, para nós é uma alegria muito grande, uma honra em tê-lo conosco aqui. Amém, glória a Deus. Para mim é sempre uma honra poder participar de um programa que tem alcançado vidas, que tem salvado famílias através da palavra.
Fique ligado, porque Deus certamente falará ao seu coração com esse tema, um tema muito importante, um tema que nos garante salvação e nos diz, né, por meio de quem vem a nossa salvação. Então, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. E aqui conosco também, mais uma vez, nos dando a alegria da sua presença, esse grande homem de Deus, que é o nosso irmão José Américo, da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Raul Soares, pastor presidente ali, o pastor Célio. Irmão José Américo, para nós a alegria é muito grande em tê-lo conosco aqui nesta noite. A alegria é toda minha, pastor, né? Eu fico sempre agradecido, né, quando recebo o convite dos irmãos para estar aqui na presença dos amados, né? Para a gente poder falar a respeito da palavra do Senhor. O tema de hoje é um tema, assim, muito intrigante, né? E é muito amplo. Existe um dito popular, pastor Grazi, que diz o seguinte: todos os caminhos levam a Roma, né? E isso é uma maneira que o povo da rua, né, o povo secular, usa para dizer que todo mundo salva. Qualquer um vai ser salvo, ou através de uma igreja, ou de outra, ou de uma religião, ou de outra, mas isso não é verdade. Porque nós que somos cristãos evangélicos, o nosso abalizador, né, de fé é a palavra do Senhor, né, as Escrituras Sagradas. E Jesus afirma categoricamente que Ele é o único meio de salvação, né? Então, a ideia nossa aqui essa noite é justamente essa. A nossa proposta aqui essa noite é mostrar quem realmente é o detentor da salvação. Amém? Amém, né? E nós estamos aqui todos usando máscara, né? Devido aí ao grande contágio com o Covid-19. Então, estamos aqui usando, né, para esta prevenção. E que Deus esteja abençoando a todos. Nós teremos aqui no final do programa, e eu quero desde já aqui agradecer ao pastor Frank Martins, que esteve aqui enviando pelas mãos do pastor Cresci, esse lindo CD da pastora Adaiane Vieira. Olha aqui, a Adaiane Vieira. Então, você que vai estar participando aí do programa, coloca aí o seu nome, a cidade que você está participando, tá bom? No final, nós vamos sortear esse CD aqui, tá? E aquele que ganhar, se você for de outra cidade, não tem problema não. Nós vamos enviar para você pelo correio, para você ser abençoado aí com essas lindas canções da pastora Daiane Vieira, que é a esposa do pastor Frank Martins. Esse casal é uma bênção, tá bom? Então, no final, a gente vai estar sorteando aí, e você vai ser muito abençoado com esses louvores maravilhosos. Eu tenho esse CD, é uma bênção. Então, vamos deixar aqui para estar sorteando. E para nós estarmos aqui iniciando, antes de nós iniciarmos aqui o nosso bate-papo, nós vamos estar orando a Deus, pedindo a direção de Deus. E eu quero aqui pedir ao presbítero Rafael que esteja nos elevando a Deus em oração, pedindo a direção de Deus para tudo que nós vamos estar conversando aqui nessa noite. Amém, glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez entramos em Tua presença, Senhor, nesta noite. Nos revela, ó Pai, a Tua palavra, direta, ó Pai, do seu coração para o coração da Tua igreja. Senhor, que a Tua palavra possa, Senhor, mudar, ó Pai, a história de quem, ó Pai, poderá ser alcançado através dessa palavra. Nós de nós mesmos não temos nada para passar, ó Pai, para a Tua igreja, mas o Teu Espírito Santo, ó Pai, a qual nos dá sabedoria para falar do Teu amor, ó Deus, é Ele quem falará, ó Pai, através de nós nessa noite. Fica conosco, Jesus, e fala conosco através da Tua palavra, porque só o Senhor é Deus e não existe outro além de Ti. Fica conosco e cada um que esteja, ó Pai, sendo alcançado nessa noite por essa palavra, que ele já receba o toque do Teu Espírito, ó Pai, para que ele se sinta, ó Pai, motivado, ó Pai, a participar, Senhor, deste programa e ouvir a Tua palavra. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo o texto, então, que está lá em João capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 14.
Então você pode estar abrindo a sua Bíblia aí. E também você pode estar aí compartilhando o link, tá bom? Você que está aí já conectado conosco, compartilhe o link, liga aí para amigos, parentes, olha, começou o programa, o bate-papo já vai começar. E muitas pérolas aqui da palavra de Deus, elas vão fluir aqui nesta noite, vai ser bênção, tá? Então, nos ajude aí compartilhando, se inscrevendo aí também no canal. Então, nós vamos ler o texto, João 14, de 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheceis, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai, como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E tudo quando pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Glória a Deus. Esse texto é um texto muito riquíssimo, né? E é um texto bíblico também que nos esclarece muito. É um texto bíblico também que nos traz conforto, consolo, né? Quando nós temos aqui no início, né? Não se turbe o vosso coração, creis em Deus, creis também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Então Jesus aqui traz uma palavra de conforto, né? Ou seja, dizendo ali para os seus discípulos, né? E assim para nós, que ele já preparou os lugares maravilhosos para estarmos com ele. Temos aqui também dentro do texto a questão aqui de Tomé, na questão aqui do caminho, né? Disse Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então Jesus vai ajudando Tomé aqui e a cada um de nós, né? E dizendo, eu sou o caminho, e é o tema que nós estamos aqui conversando hoje. E também Filipe. Então, dois questionamentos aqui muito importantes, e alguns outros que nós vamos estar abordando. Mas para isso eu quero aqui compartilhar a palavra dos nossos amados, que com certeza vão fluir aqui muitas pérolas desse texto. Eu quero conversar aqui, vou começar hoje aqui com o pastor Jefferson, já fluindo aí as pérolas para nós aí desse texto, pastor Jefferson. Amém. Tanta coisa para se falar a respeito desses 14 versículos, né? Estava acompanhando a leitura mais uma vez, né? Depois de já ter lido, e a gente vai vendo como que palavras-tema vão fazendo com que a gente traga ensinamentos para a gente, né? Mas focado naquilo que foi proposto como temática, sobre o ser o caminho. Nós temos aqui, já no verso 5, a incredulidade de Tomé, né? Vimos tanto a incredulidade de Tomé quanto a incredulidade de Filipe. E o que mais me chama a atenção, como chamou agora, pastor Gilberto, é que não eram homens quaisquer, eram os discípulos.
E aí, diante disso, a gente fica pensando assim, o que seremos de nós, não é verdade? Porque ontem eu estava pregando lá na nossa igreja sobre o ser escolhido. Saulo, no caminho de Damasco, foi um instrumento escolhido por Deus. A palavra foi clara em dizer isso em Atos 9, no verso 15, que ele foi um instrumento escolhido por Deus. E quando Jesus escolheu os 12, escolheu cada um com seu perfil, cada um com sua personalidade, e já conhecendo os problemas de cada um. E isso é que é mais interessante ainda, que ele, conhecendo, sondando o pensamento, o coração de cada um, já conhecia cada um que ia dar aquele tipo de problema. Né? Então, a incredulidade de Tomé não foi algo de espantar para Jesus, não, mas sim para os demais e para nós hoje. Porque eu me sinto espantado, como que uma pessoa escolhida por Deus agora vira para Jesus, face a face, e fala assim, mostra-nos o caminho. Não é verdade? É a mesma coisa de você conviver tão intimamente com a pessoa e de repente fazer uma pergunta tão boba para ela. Ela vai ficar assustada, não é verdade? Verdade? De repente perguntar assim, mesma coisa eu virar para o meu pai hoje e falar assim, ô pai, quem que é minha mãe? É verdade? Ou quem são os meus irmãos? Alguma coisa assim bem íntima, né? E agora Tomé vai, um discípulo escolhido por ele, de repente, mostra-nos o caminho. E aí Jesus dá aquela resposta que é o tema de hoje, né? Eu, Tomé. Tipo assim, né? Se fosse assim num tom mais brutal, como diz o pastor Jeremias, não é verdade? Ô Tomé, fica esperto, Tomé. Opa, alerta, Tomé. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E quantos estão perambulando, pastor Gilberto, como verdadeiras múmias na face da terra, procurando caminhos diversos. E interessante que vão em todos os caminhos e às vezes por último vai para Jesus. É na dor mesmo, ali no sofrimento, que aí vai ter um encontro real com Jesus. Quando tem, né? Quando tem. E aí a gente vai entendendo as minúcias do texto, não é verdade? E aí depois a questão de Filipe, eu sei que os irmãos vão voltar na parte introdutória, mas essa questão do posicionamento dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Aí Filipe vira, mostra-nos o Pai. Não é verdade? Eles não estavam entendendo ainda a transcendência da Trindade. Não é verdade? A Trindade é una. Não é verdade? Tudo se refere ao Deus Criador, ao Deus Todo-Poderoso, que se personifica, materializa em Jesus Cristo por 33 anos, e depois se espiritualiza entre nós, que seria o Consolador, que é o Consolador. Então a gente vai desfrutando de muitos detalhes e vendo que não somente os discípulos tiveram seus momentos de dificuldades. Isso é para mostrar que tanto eles quanto nós, todos seres humanos passíveis de erros, né? Não eram perfeitos, eram passíveis de erros. E mesmo assim foram escolhidos, não é verdade? Todos nós temos o nosso caráter, temos o nosso perfil espiritual, e todos nós podemos oferecer algo de bom para o reino de Deus, na medida que nos reconhecemos como pessoas e instrumentos que podem ser usados por esse Deus maravilhoso, que realmente possamos mostrar o caminho, a verdade, a vida para as pessoas. E é isso que nós queremos te mostrar hoje. É esse Jesus, que é o caminho certo, que é a verdade que liberta. É esse Jesus. Glória a Deus, hein? Quantas pérolas, hein? Vamos continuar aqui com o presbítero Rafael, né? Trazendo as pérolas para nós aí. Amém. Glória a Deus. É interessante que o título de Jesus conforta os discípulos. Os discípulos estão com uma preocupação muito grande. Eles viveram um grande privilégio
que foram de andar com Jesus, lado a lado, de ouvir as palavras, de ouvir os ensinamentos. Nós hoje cremos que Ele existe por sentir a sua presença entre nós. Eles andaram, eles viram, e é onde a Bíblia fala, bem-aventurados que não viram, mas creram. Então, os discípulos, eles vão ficar preocupados, vão ficar com o coração bem aflito, vão ficar abalados, quando Jesus diz que retornaria para o Pai. E Jesus, ele vai confortar os discípulos, dizendo, eu estou indo, mas aonde eu estar, vocês estarão também. E Tomé, ele vai ficar com dúvida, vai perguntar, Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Tomé, ele está achando que Jesus, ele não vai estar mais entre eles, ele não estaria mais como homem, mas como Deus, e ele ainda estaria com a sua presença, enviaria o teu Espírito como consolador para ficar entre os homens. Tomé vai sentir falta da presença dele, e vai questionar, eu não sei para onde o Senhor vai, nós ainda não sabemos, como que nós vamos saber qual é esse caminho, como nós vamos saber para onde ir, se o Senhor ainda não nos disse qual a direção você vai tomar. Aí Jesus vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas vamos aqui, eu sou o caminho. Jesus está dizendo para Tomé, eu vou sair como homem, mas como Deus eu ainda vou estar entre vocês. Vocês vão aprender a crer em mim, agora como Deus, sem ver, mas ter a certeza de que eu estarei com vocês. Vocês vão ter que manter o mesmo caráter de quando eu estava perto, vocês vão ter que viver em santidade, vocês vão ter que viver da mesma forma que viveu perto de mim pessoalmente. E eu sou o caminho. Jesus está dizendo bem claro, eu não sou atalho, eu sou o caminho. Tem um ditado que diz que quem procura atalho só encontra duas coisas, marimbondo e cachorro bravo. E é uma grande verdade. Quem procura atalho sofre consequências. É muito melhor ele pegar um caminho, mas ter certeza que vai ser demorado, mas ele vai chegar no seu destino, do que ele pegar um atalho para tentar chegar mais rápido, mas sem saber o que tem naquele atalho, quais são os perigos, quais são as consequências, quais são as sequelas que eles vão atrair sobre a vida deles, porque pegou um atalho. Então, quando Jesus diz, eu sou o caminho, eu entendo que ele está dizendo, não procura atalho, não procura porta mais fácil, não procura caminho mais fácil, não procura um jeito mais fácil de viver. Abra mão das coisas que o mundo oferece, que o inimigo oferece para me seguir. Pega o caminho, vai ser demorado, mas esse caminho que vai levar ao céu. Vai ser apertado, vai ser difícil passar por ele, não vai ser fácil enfrentar as renúncias, não vai ser fácil enfrentar os inimigos que estarão no caminho, mas se eu estiver com vocês no caminho, ou melhor, se eu for o caminho, não no caminho, o caminho, porque ele é o caminho, se eu for o caminho de vocês, vocês vão passar por tudo, porque é o que ele diz para eles, eu vou, e aonde eu estiver, vós estarás também. Então, que nós possamos entender, eu sou o caminho, né? Jesus disse, ele é o caminho. Então, não existe atalho, existe caminho. Não existe jeito mais fácil. Existe um jeito difícil, que nós teremos que abrir mão de muita coisa, renunciar, ter muitas renúncias, mas vai valer a pena, porque ele diz, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Vocês querem ter a salvação, querem chegar até o Pai, passem por esse caminho. Timóteo disse que ele é o mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, ou seja, a porta para entrar no céu é Cristo. Para chegarmos até a Deus,
temos que passar por ele. Para alcançarmos salvação, vida eterna, temos que passar por esse caminho. Sofra o que sofrer, venha o que vier, bem-aventurados que foram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né? É o que Jesus ensinou. Bem-aventurados quando vos perseguirem, quando vos injuriarem por causa desse caminho, porque ele nos levará até a salvação. Amém? Glória a Deus, hein? Pastor Cresci, disso que os amados pastores já falando aqui, o presbítero Rafael, o pastor Jefferson, e interessante falando aqui sobre o caminho, né? Porque a Bíblia fala que há muitos caminhos que parece que são bons aos olhos, né? Mas na verdade conduz à perdição. Então, somente um caminho conduz à vida eterna. Então, eu quero ser salvo, eu quero ir para o céu, é só Jesus. Vamos continuar com o amado pastor aí, com as pérolas. Bom, tudo que nós ouvimos até agora é bênção e é maravilha, mas antes de chegar no caminho, eu quero pensar no texto aqui sobre um assunto muito interessante. É a preocupação de Jesus ao fazer com que os seus apóstolos o identificasse da forma que precisava ser identificado. Aquele texto que nós lemos já aqui, em Mateus 16, quando Jesus pergunta assim: que dizem aí os homens que eu sou? Aí uns disseram: tu és um dos profetas, tu és Jeremias, tu és Elias, e etc. Jesus não estava preocupado e querendo saber o que os outros pensavam, ele queria saber o que os apóstolos pensavam. Por quê? Porque Jesus estava preparando os apóstolos para a continuação da igreja sem a presença física dele. Nós temos dito isso aqui em todos os nossos programas. Então, quando Pedro disse assim: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Jesus ficou feliz porque essa identificação Jesus queria ouvir de Pedro. Aí, quando nós observamos esse texto e o contexto, nós percebemos que é uma grande preocupação de Jesus em ajudá-los a entender que ele era igualzinho o Pai. Eu e o Pai somos um. Tá certo? Quando o Tomé se manifestou daquela forma, é porque ele havia já contemplado uma certa indiferença em Pedro. Entendeu? Uma certa dificuldade em Pedro. Obrigado. No finalzinho do capítulo 13, quando Jesus estava preparando os apóstolos, né, para dizer coisas mais profundas a respeito do seu ministério terreno, e que ele não ia ficar muito tempo aqui, o tempo dele estava terminando. Então, no finalzinho, no versículo 36 do capítulo 13, Pedro perguntou assim: Senhor, para onde vais? Respondeu Jesus: para onde eu vou, não pode seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirás. Replicou-lhe Pedro: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Por ti darei a própria vida.
Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Pedrinho, toma juízo. Olha bem, analisa o que você está falando, Pedrinho. Né? Darás a tua vida por mim? Em verdade, te digo que jamais cantará o galo antes que me negues 3 vezes. Então a gente percebe, nesse contexto aqui, que a indagação de Tomé é porque ele estava preocupado com o Pedro. Porque o Pedro era como fosse um dos líderes do apostolado. Então ele estava preocupado com essa indagação do Pedro. Não é? Então é por isso que ele diz, Jesus diz: vós sabeis o caminho para onde eu vou. E Tomé então responde: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então aquela preocupação era uma preocupação que vinha gerando uma certa dificuldade na mente, na crença dos amados apóstolos. Foi por isso que Jesus, então, começou a sua palavra de conforto para eles, dizendo: não se turbe o vosso coração. Eu percebo que vocês estão perturbados, estão turbados, estão até mesmo desorientados. Mas eu quero que vocês entendam o seguinte: crede em Deus, mas crede também em mim. Ou seja, crede em Deus. Vocês não creem em Deus? São judeus? Não tem uma tradição de crer em Deus? No Deus anunciado por Moisés através da lei da antiga aliança? Vocês não têm isso em mente? Temos. Mas eu também sou dessa linhagem. E eu estou aqui com dupla ação. Ação divina e ação terrena durante um tempo pequeno. Eu estou aqui. Crede em Deus, crede também em mim. Crede em Deus, crede também em mim. E por diversas vezes ele vai repetir essa palavra. No versículo 7 diz: se vós tivesseis conhecido, conheceríeis também o meu Pai. Então essa identificação que Jesus queria que eles tivessem em mente, para eles poderem anunciar isso. Quando Jesus subisse para a glória celestial, fosse exaltado na glória, é isso que eles tinham que anunciar para a humanidade. Aí, a essência do Evangelho chega até nós. Jesus Cristo é o Senhor. Amém? A essência do Evangelho. O Senhor Jesus Cristo é o Senhor. Amém? É o Deus presente, identificado como o Pai. Como o pastor Jefferson disse, é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Não é? Amém? Amém, glória a Deus, hein? Irmão Zé Américo, continua com as pérolas aí. O Tomé estava mais perdido, né, do que cachorro quando cai de caminhão de mudança. Mas não é só o Tomé que anda perdido não, sabe, pastor Cresci? Eu levantei uns dados aqui, bem interessantes, a respeito de quanto andam as coisas. Veja bem, existe basicamente 3 tipos de religiões no mundo, tá? Os politeístas são aqueles que crêem em mais de um Deus. Veja bem, os monoteístas são aqueles que têm a crença num único Deus, e os panteístas, que acreditam que forças da natureza são deuses. Contrabalançando isso aí, existem os ateus, que não acreditam em nenhum tipo de Deus, né? Até o dia que eles estão presos no avião, e o avião começa a cair. Aí a coisa muda de figura. Mas entre
os monoteístas, nós temos o cristianismo, a fé Bahá'í, o islamismo, o judaísmo e o zoroatrismo, tá certo? Cada um deles com um Deus diferente, mesmo entre os monoteístas. Então você vê como é que a coisa vai, o universo vai alargando, né, no meio das pessoas. No Brasil, tá certo, são 64,6% são católicos, né? Eles professam Jesus Cristo, mas, paralelo a Jesus Cristo, eles conseguem salvação através da igreja, através das penitências e um monte de outras coisas. Então, a gente percebe que eles também não encontram nesse rol de falar assim de peito aberto que Jesus Cristo é o caminho. Mesmo sendo, acreditando em Deus, acreditando em Jesus Cristo, o leque lá abre muito, né? Os evangélicos são 22,2% da população brasileira. 8% sem religião, 2% espíritas, 0,3% religiões africanas e 2,7% várias religiões. Atualmente, a população do Brasil está estimada em 212 milhões de habitantes. Então, quando eu digo assim, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, 47 milhões de brasileiros dirão para mim, amém, irmão, tá certo? Mas, quando eu digo a mesma frase, igual nós estamos dizendo aqui, 175 milhões de brasileiros não vão entender o que nós estamos falando. Então, esse é o grande dilema, tá certo? Como explicar para esse restante dessa população que Jesus Cristo é o único e legítimo Salvador? Porque ele simplesmente, quando você vai conversar com uma pessoa de outra religião, ele pode simplesmente dizer para você o seguinte, me prova. E aí? Você vai citar as escrituras para ele? Tudo bem. Mas ele pode citar também um monte de outras coisas, né? Tentando provar o contrário. Então, o nosso papel é esse de evangelização. É de mostrar que Jesus Cristo é o caminho. É tirar a confusão da cabeça do povo, igual Tomé estava confuso. Tá certo? Então, essa que é a ideia principal. Esse é que é o foco principal desse texto. A gente tem que provar por A mais B para os incrédulos, tá certo? Que Jesus Cristo é o único caminho de salvação, né? E a gente precisa ter, quando a gente vai falar sobre essas verdades, a gente precisa de algumas evidências, não para nós, tá certo? Porque nós cremos pela fé, tá certo? Mas nós vamos lidar com pessoas que não têm a mesma fé nossa. Eles não professam a nossa mesma religião. Eles não acreditam no nosso Deus. Eles não acreditam no nosso Jesus, tá certo? Então nós estamos lidando com pessoas completamente estranhas às nossas crenças, tá? Quando a gente conversa entre irmãos, é fácil demais para nós, né? A gente dizer um amém, porque a gente sabe, nós sabemos do que nós estamos falando. Mas neste exato momento, pode ter muitas pessoas vendo e nos ouvindo que não sabem nem de que nós estamos falando. Né? Mas Jesus é caminho? Caminho para onde? Caminho para quê? Né? Para que eu preciso de Jesus? Quem é esse Jesus? Para que ele serve? Né? E todas essas coisas aparecem, né? A ideia, na próxima vez que eu for falar, é trazer algumas evidências científicas, tá certo? Da existência de Jesus. Porque quando você tem uma noção da existência física de Jesus, a coisa começa a mudar de figura. Você vai ver que Jesus não é uma figura imaginária ou aleatória, você entendeu? Então, essa é a ideia. Assim que eu vejo esse texto, sabe? Existem muitos Tomés aí pelo mundo afora, né? E a nossa missão é caçar os Tomé da vida aí. Amém, irmãos? Amém. Muito boa colocação do irmão José Américo. Muito bom mesmo. Que bênção. Esse primeiro tópico, bênção demais, hein?
E eu louvo a Deus porque tem bastante pessoas nos acompanhando, tanto no YouTube como no Facebook. E eu quero passar para vocês que estão aí, nós vamos para o segundo tópico, tratando do mesmo assunto. Mas antes eu quero falar aqui, o pastor Cresci vai mostrar aqui o CD da cantora Adaiane Vieira, que nós vamos estar sorteando esse CD aqui no final. Então você que está aí participando conosco, coloca o seu nome aí, a cidade que você mora, tá? E para que nós possamos, se você for de outra cidade, nós vamos enviar esse CD para você. Você vai passar aí o Natal, virar de ano, ouvindo esse CD, com a cantora Adaiane Vieira, a pastora, né, Adaiane Vieira, que é a esposa do pastor Frank Martins. E também você pode acompanhar lá no YouTube também, tá? E lá também estão os louvores da pastora Adaiane Vieira, que é uma bênção. Então nós vamos estar sorteando aí no final do programa. Ok? Deus abençoe. Então, dando aqui seguimento ao nosso segundo tópico aqui, e voltando aqui ao pastor Jefferson Satter. Pastor Jefferson, quantas pérolas aqui, hein? Quantas pérolas maravilhosas. E a gente vai aprendendo e vai abstraindo o texto, né? Que, quantas vezes eu já fui assim em velório e já até usei esse texto também em velório, né? Aqui com Jesus traz aqui essa palavra aqui de conforto, né? Então fica tranquilo. Eu não vou estar com vocês aqui pessoalmente assim, vou estar em presença, e vou para o Pai, mas vocês fiquem tranquilos, porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo, né? Então, que palavra de conforto aqui, e é uma palavra que traz muito conforto para nós em momentos difíceis da vida, porque nós sabemos que a promessa de Jesus, né, ele diz, eis que estou convosco todos os dias. Então, todos os dias ele faz presente conosco, né? Na pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em nós. E o bom sabemos que quando partirmos daqui, nós vamos encontrar com o Senhor Jesus e já há lugares para nós. Mas no decorrer do texto aqui, assim como os amados já citaram aqui, nós vemos também grandes pérolas. Então nós vamos aí com o pastor trazendo as pérolas para nós aí. Amém. Interessante a gente analisar o contexto emocional, sentimental que se desenrola através desse texto. O contexto reduz a um tom de despedida, né? A partir do capítulo 14 de João até o capítulo 16, no verso 33, Jesus conforta os discípulos. Ele não somente conforta até o verso 15, não. E essa subdivisão aí, ela se encaixa em algumas palavras-chave, né, que a gente pode estar abordando de repente em outra oportunidade com mais tempo e com mais propriedade, mas a gente vê aqui a palavra morada. A palavra morada que Jesus, quando fala assim, vou preparar-vos lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. É um tom de conforto, porque, como o presbítero Rafael disse, a intenção era deixar os discípulos tranquilos para viverem mesmo sem a presença física de Jesus. Não é verdade? E interessante a paz sublime que reinava dentro do coração de Jesus, homem, né, porque aqui nós estamos falando de Jesus, homem, que ao mesmo tempo tinha a sua paz no mundo espiritual, porque ele sabia por tudo que ele iria passar, mas mesmo assim ele tinha paz sublime, porque ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus. E aí, encaixando com o que o presbítero Rafael disse sobre bem-aventurados, né? Aqueles que sofrem por causa do meu nome. E aí a gente tem esse consolo, esse conforto desse Jesus, que de uma maneira geral nos diz assim, fique firme que vale a pena. Fique firme que vale a pena. É difícil, mas fique firmes, porque vale a pena. Se nós tirarmos isso como essência de tudo, a gente já entende, vou preparar-vos lugar. Não é verdade? E aqui Jesus já sabia, obviamente, da traição de Judas, da deserção, que significa
do abandono de Pedro em relação à sua fidelidade. E engraçado, nos comentários aqui na minha Bíblia, o articulista, o comentarista disse que Pedro, pai, nesse versículo que o senhor leu, ele foi sincero quando falou assim: eu dou a minha vida por ti. Ele foi sincero. Por quê? Porque ele não sabia ainda, a sua natureza humana não deu condição para entender que o inimigo estava armando uma cilada para ele. Por quê? Porque ele não tinha naquele momento a noção futura, assim como Jesus, Deus, né, teve. E por isso que Jesus virou para Pedro e falou para Pedro, Pedro, fique atento, Pedro, fique atento, porque a realidade não vai ser esta, não é verdade? A realidade não vai ser esta. E a preocupação de Jesus era justamente porque, assim como meu pai disse, Pedro era um dos líderes ali do apostolado. E a gente entende aqui, amado pastor Gilberto, amados ouvintes, e que estão nos assistindo, que quando a gente entende essa questão de voltar, o voltar de Jesus, tem muitas pessoas que ainda não acreditam nem na primeira vinda de Jesus. Então, quem não acredita na primeira vinda, como vai acreditar que ele vai voltar? A gente só acredita naquele que já veio. Se alguém volta, é porque já foi. Não é verdade? E aí, a gente vê as diferenças, as crenças, né? E vemos, através da tomada de dados que o irmão Zé Américo trouxe, que a gente vê aí na questão politeísta, por exemplo, são vários deuses, mas nenhum preenche o espaço de cada um. Né? A gente vê a Índia, por exemplo, um país com tantos deuses. Mas se você for olhar na essência mesmo, nenhum deles preenche o coração deles. Eles podem adorar vários e vários deuses, mas nenhum deles preenche o coração. Preenche aquele espaço que a gente sabe, como cristãos que somos, que é só Jesus Cristo que pode preencher. E aí a gente vê como que as pessoas estão, de uma maneira geral, atribuladas, atordoadas, temerosas, como eu disse ontem na palavra da nossa igreja, temerosas com tudo. E naquele momento eu falei sobre vários e vários comentários que as pessoas estão fazendo em relação ao ano de 2020, ano da tragédia, ano da pandemia, nunca vimos isso antes, mas que ano miserável, estou doido para esse ano passar logo, e só coisas ruins, só pragmatizando o ano de 2020, sendo que eu, particularmente, só tenho a agradecer a Deus pelo ano de 2020, né? Para mim não tem nada de errado no ano de 2020, por quê? Porque eu não temo a tudo aquilo. O coronavírus é só mais uma tribulação pela qual teremos que passar, e vamos passar em nome de Jesus, não é verdade? E aí a pessoa que ela fica sem uma raiz, ela fica assim, atordoada, porque aquele que não aceitar Jesus agora, nem meio em pandemia, vai vir outra tribulação e vai ficar atormentado por outra tribulação, e assim vai só reproduzindo o ciclo das tribulações, até que a pessoa entenda de fato de verdade que é só Jesus. Que é só Jesus. Então, aqui os discípulos são confortados. Jesus vira para eles e fala: calma, que tudo está no meu controle. Nada foge do meu comando. Não é verdade? Essa paz que excede a todo entendimento é a paz que nós transmitimos para vocês hoje. É essa paz que pode tomar conta do seu coração, da sua família, e tirar todo o temor, tirar tudo aquilo que não é de Deus para a sua vida, porque, independente das circunstâncias, Ele é sempre o nosso Deus. Ele é sempre o nosso Deus. Amém, glória a Deus. Que palavra, né? Presbítero Rafael, continua com as pérolas aí. Glória a Deus. Interessante que, além de confortar os discípulos,
Jesus também ele passa para eles um grande exemplo de como o irmão José Américo disse aqui, nós temos que nos capacitar, né, buscar sempre sabedoria em Deus, estudar a palavra de Deus para ensinar para as pessoas a respeito desse caminho, para instruí-las nesse caminho e explicar para aqueles que têm dúvida, né, como chegar até Deus, o que fazer, por quê e para que devemos seguir a Jesus. Jesus, nós vemos aqui um exemplo de líder, né? A minha Bíblia é a Bíblia da liderança cristã, e ela tem alguns comentários aqui muito bons, que tem um aqui que fala assim: Jesus afirmou aos seus seguidores que eles iriam fazer obras ainda maiores do que as que ele fez. Como isso seria possível? Primeiro, ele iria mandar o Espírito Santo para viver em cada um deles. Segundo, ele já tinha dado a eles muito de si mesmo, a fim de capacitá-los. Ele os tinha preparado para que pudessem reproduzir sua liderança na vida de outras pessoas. Ele falava a respeito de estar pronto para mudar o mundo. Aí tem outro que diz como Jesus pôde ser o mentor de seus discípulos e reproduzir neles a sua liderança. Leva em consideração a seguinte ideia de Jesus acerca de como reproduzir a liderança em outros. Iniciativa. Jesus decidiu montar e treinar um grupo de pessoas que levariam a sua obra adiante. Demonstração. Ele foi um exemplo da verdade e permitiu que seus seguidores observassem a sua vida. Ele lhes deu um método em que primeiro se mostra e depois se fala. Então nós vemos aqui Jesus, ele, ensinando para os seus discípulos, força, acabei largando o microfone. Nós vemos Jesus dando um exemplo para os seus discípulos, não apenas em palavras, mas também em atitudes. Nós temos, por isso que é importante, nós andarmos nesse caminho, porque Jesus está ensinando para discípulo, ele não está falando para qualquer pessoa, ele está falando para discípulo, para quem anda lado a lado com ele, e ele está dando ele um exemplo de liderança, de como seguir, o seu exemplo de líder, não apenas falando, mas vivendo, praticando, tendo atitude, praticando a sua palavra para ensinar para as outras pessoas qual era esse caminho. Mas antes de formar líderes, Jesus conforta os discípulos. Antes de prepará-los como líderes, Jesus forma eles, antes de formá-los, como líderes, Jesus conforta. Porque se eles não tivessem com um psicológico bom para passar adiante as suas obras, para fazer as obras maiores, eles não poderiam cumprir a missão de líderes. Eles não poderiam passar adiante as obras de Jesus. Então, antes Jesus tem um tratamento com eles na vida sentimental, trata na sua mente, trata no seu psicológico, prepara eles, os conforta, dizendo para eles palavras de amor, palavras de incentivo, palavras de ânimo, para que eles continuassem a fazer o que Jesus fez. E assim nasceu a igreja. Jesus ensinou, foi um exemplo de líder, e hoje, ele forma outros líderes através da sua palavra, nos mostrando e nos capacitando dentro da sua palavra. Amém? Amém. Amém. Pastor Cresci. Vamos continuar as pregas com o senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Bom, diante de tudo que nós já ouvimos, pudemos perceber, nós podemos entender também o seguinte, que Jesus revelou nesse texto uma outra de suas grandes preocupações. A preocupação com a morada eterna. A morada eterna para todos aqueles que o recebem como Senhor e Salvador. Isso é uma promessa dura, né? É difícil de fazer, né? Para ele é fácil. Para nós, já pensaram o que você pegar um grupo de pessoas e levar para um outro estado,
um outro país e dizer para eles assim: vamos comigo que eu tenho casa lá para vocês morar. Já pensaram que situação? Eu tenho casa para vocês morar. Vamos comigo porque vocês terão a minha companhia constante. Uma das grandes preocupações de Jesus em mostrar para todos nós é o seguinte: é que na casa do Pai tem morada. Né? Na casa do Pai tem morada. E esta morada, ele disse: eu vou prepará-la para vocês. Ou seja, eu quero que vocês se sintam confortados, consolados, sem nenhum problema nesta morada. Por isso que ele declarou uma coisa interessante, olha. Se não fosse assim, eu não vos teria dito. Quer dizer, já empenha a sua palavra. É um empenhar da palavra. E o líder, quando empenha a palavra, ela tem um peso muito grande, né? Jesus empenhou a sua palavra. Eu vou preparar, porque tem muita morada, mas eu vou preparar para vocês. Ele disse assim: e quando eu for e vos preparar? Há umas traduções, inclusive o pastor Gilberto, que diz assim: se eu for. Eu não gosto muito dessa tradução não, pastor, né? Porque ela deixa dúvida, né? Sobre a palavra de Jesus, né? Quer dizer, é claro que Jesus não deixou dúvida nenhuma, mas é maneira de colocar lá as palavras lá na tradução e etc. Mas eu gosto dessa aqui que diz: e quando eu for? Então ele não disse assim, que ele não ia. Ele disse: e quando eu for e vos preparar lugar, aí ele expressa o seu maior desejo. É a consumação de tudo que ele veio fazer na terra. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Não é para o outro, não. Por isso que eu conquistei vocês. Com meu sangue derramado na cruz do Calvário. Eu voltarei e vos levarei para mim. Para mim. Porque vocês são meus. Ô glória. Amém. Não é? Deus, amém. Porque vocês são meus. Amém. Então eu levarei vocês para mim mesmo. Isso para quê? Para vocês ficarem morando de qualquer maneira lá. Não. É porque eu quero, olha o texto, muito claro. Eu quero que onde eu estou, não estarei não. Jesus ali já se colocou na posição de salvo. Vai cair o microfone lá do Zé. Já colocou na posição de Deus. Eu quero que onde eu estou, estejais vós também. Isso para mim é tudo. Isso para mim é tudo. Esse convite para mim, essa promessa, é uma tranquilidade muito grande para mim. Né? Eu quero, é desejo meu, é vontade minha. E ninguém há de se opor à minha vontade. O querer de Deus é tudo. É Ele que quer, pronto, acabou. Não é? Ele quer. Então Ele quer que onde Ele está, os salvos, os lavados, aqueles que encontraram o caminho, estarão com Ele. Eu quero que onde eu estou, estejais vós também. Aí é que entrou aquela situação, não sabemos o caminho, etc. Aí ele deu a explicação. Eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. No meio de tantas confusões de caminho que existem por aí, de preocupações e ignorância das pessoas,
com relação a que já foi dito aqui, que todo caminho leva ao céu, né? Todo caminho não, Jesus é que leva ao céu, né? Ele é o, tanto que o artigo definido aí é muito claro, o artigo o, eu sou o caminho, mas definiu também sobre a verdade, no meio de tanta mentira, tanta hipocrisia, tantas promessas de políticos e de outras coisas, às vezes a gente pensa só em político, né? Mas tantas promessas que se fazem no dia a dia, e elas não podem ser cumpridas. Então elas se tornam falsas e mentirosas. Jesus disse, não, eu sou a verdade. Eu sou a verdade. E diante das coisas da vida, né? Em que todos procuram vida, todos querem vida. Ah, por que eu alimento bem? Porque eu quero vida. Por que eu quero habitar num lugar seguro? Porque eu quero vida. Por que eu quero passear um pouco? Para que eu tenha vida. Então há tanta preocupação com a vida. E Jesus diz, pois eu sou a vida. É só estar comigo que dá tudo certinho. Eu sou a vida. Amém, amados? Amém. Amém. Mas tem outra coisinha aqui, pastor, Amém. que nós vamos fechar aqui com ela. Quando ele diz assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Há pessoas que às vezes pronunciam de forma errada, dizendo o seguinte, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, desde o princípio, estava mostrando a unidade dele com o Pai. Crede em mim, crede no Pai, mas crede também em mim. Crede, pelo menos, pelas obras que eu faço, pelos sinais. Crede. E Jesus está buscando a unidade, né? Para que as pessoas cresçam. Então, ninguém vai ao Pai, está errado. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, porque eu é que sou o elo de ligação. Para você, meu querido irmãozinho, chegar até o trono, chegar até Deus, não adianta. Você pode tentar para todos os recursos da sua ideologia pessoal, dos seus conceitos pessoais, você pode tentar tudo. Mas se não for por Jesus, você não chega até Deus, até o céu, onde você precisa morar eternamente. Amém? Amém, glória a Deus. Quantas pérolas maravilhosas, hein? Vamos continuar com o nosso amado irmão José Américo, que já está ali com as suas anotações aí para transmitir para nós, hein? Nessa afirmação de Jesus, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pastor Crescer, Jesus está dizendo o seguinte, ó, não deixei procuração para ninguém. Amém. Ninguém tem procuração, tá certo? Ele não passou essa procuração para ninguém. Nem para Maria, nem para ninguém. Ninguém tem essa procuração, tá certo? Então, isso é uma verdade absoluta para nós, tá certo? Que somos cristãos, né? Que aceitamos Jesus como nosso único e legítimo Salvador. Mas, se eu digo isso para alguém de fora, que Jesus não deixou procuração, ele pode simplesmente, igual eu disse, né? É o contexto atual, né? Me prove que você está com a verdade. Quando a pessoa te pede uma prova, ela não está duvidando de você, não. Na realidade, ela está mais preocupada em entender. E se a sua versão for melhor do que aquilo que ela acredita, ela está disposta, tá certo, a crer naquilo que você está falando. Então, com base nisso, a gente encontra algumas evidências do Cristo, tá certo? De que ele é realmente esse caminho, tá certo? E esse caminho é o que vai te levar à salvação e que te vai levar para a morada eterna, né?
Então, veja bem, a primeira evidência é o Jesus histórico. Existem milhares e milhares e milhares e milhares de livros que falam sobre o Jesus homem, o Jesus histórico, o Jesus que participou da história, né? Inclusive o Islã, né? Dentro do Alcorão, o Jesus Cristo aparece como um profeta, não como filho de Deus, mas como um grande profeta, tá certo? Mesmo dentro do Islã, Jesus Cristo é citado, né? E a segunda evidência, e essa é muito forte, tá certo? É a ressurreição de Cristo, tá? Porque na questão da ressurreição de Cristo, Paulo diz o seguinte, olha, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã nossa fé. Está lá em 1 Coríntios 15, 14. Então, a ressurreição é o ponto-chave para a gente convencer as pessoas que Jesus Cristo é realmente o caminho. E houve evidências dessa ressurreição de Cristo, várias. Não foi uma e nem duas. A gente tem, tá certo, já comprovadamente, 4 biografias escritas por testemunhas oculares ou baseadas em testemunhas oculares, que são os 4 evangelhos, né? E já vários pergaminhos que foram encontrados, né? E é uma coisa assim incontestável, né? Agora, um ponto que eu acho assim muito importante, pastor Cresci, dessa questão toda, imagina o seguinte: se você tem realmente uma crença muito forte em determinada coisa, você morre, você pode até morrer pelaquela crença, tá certo? Mas se você não tem, você não morre por uma mentira. E quantas pessoas morreram no mundo por causa da crença em Jesus Cristo? Por causa da crença na ressurreição de Cristo. Eu nunca vi falar, sinceramente, em toda a história, que alguém morreu por uma mentira. Você morrer por uma verdade é muito comum, tá certo? Mas você morrer por uma mentira é impossível. Uma outra fonte de argumentação boa é um livro que o Augusto Cury, que é um psicólogo, psiquiatra famoso, né, escreveu a respeito da vida de Jesus. Ele era ateu de carteirinha, pastor Cresci, mas ateu mesmo, pastor Gilberto, sabe, daqueles roxos. E entre um cliente e outro, entre um paciente e outro, ele começou a ler as escrituras, principalmente ali no Novo Testamento. E ele, quando ele foi percebendo as nuances da personalidade de Cristo, ele virou e falou assim: não existe, nem agora e nem naquela época, alguém que pudesse descrever tão bem a característica de uma pessoa assim. Não há contradição de tudo aquilo que é narrado a respeito de Cristo. E ele, é claro, com o convencimento do Espírito Santo, que a gente sempre tem essa certeza, mas ele, na leitura das Escrituras, ele entendeu que Jesus Cristo não tinha condição de ser um personagem de ficção. Ninguém teria a capacidade que Cristo teve, que são narradas ali no Evangelho, principalmente escritas por pessoas, pastor Cresci, que não tinham conhecimento de psicologia, de psiquiatria, de filosofia, você entendeu? Então ele ficou maravilhado com a personalidade de Cristo, né? É um livro que eu acho que todo mundo deveria procurar ler, porque realmente para nós seria um reforçador de fé, mas para quem ainda não crê em Cristo, né, são palavras que realmente vão trazer essa inspiração. Um outro ponto relativo aqui, existe na Bíblia 11 relatos, né, da aparição de Cristo, né? E ele apareceu para homens, mulheres, grupo de pessoas, multidões de pessoas. Atos 1:3 fala até uma passagem interessante: e estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, como muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus.
é interessante porque isso aqui é uma narrativa. Eu sinceramente, o livro de Atos, ele começa assim: escrevi primeiro o livro, ó Teófilo. Ele está escrevendo para alguém, ele está narrando para alguém, né? Então ele está contando uma verdade. O Evangelho de João, o pastor Cresci, é todo ele baseado em fatos, sabe? Porque tudo que João escreveu no Evangelho dele, ele teve tempo de sobra, que foi o último Evangelho a ser escrito. Né? Então ele teve tempo suficiente, ele fala com uma convicção impressionante, ele usa termos sempre de certeza, não existe uma dúvida no Evangelho de João, todo ele é uma narrativa de que ele estava presenciando e tudo que ele estava narrando, ele foi participante, ele viu. Né? Então essas evidências são muito importantes. A morte e a ressurreição de Cristo ocorreu também num contexto de séculos de profecia. Desde sempre falava da vinda do Messias, de que ele morreria na cruz e que ele seria o redentor da humanidade. E tudo isso é fato, não boato. Existe comprovação histórica. Né? Além de tudo isso, se não bastasse tudo isso, uma recomendação que a gente pode dizer para cada um que ainda não tem essa fé no Cristo e que o Cristo seja o verdadeiro caminho, é que leia as Escrituras. Né? Porque as Escrituras, elas são perfeitas, não existe ponta solta, tá certo? Na pior das hipóteses, mesmo que você não queira participar de alguma religião ou de qualquer coisa, a sua vida só de ler as Escrituras vai melhorar no mínimo 1000%. Você vai ter clareza de raciocínio sobre todas as coisas que estão acontecendo no mundo, ao seu redor, na sua casa, na sua família, com seus amigos, com seu parente. Existe sempre uma palavra que vai te orientar dentro das Escrituras. Né? Então, as evidências estão aí. Né? E a nossa função, não é, pastor? É pregar esse evangelho, é mostrar o caminho para essas outras pessoas. De uma coisa a gente pode ter certeza: Cristo não nos cobrará isso de nós, porque ele fala que quando a gente não prega a palavra dele, o sangue do inocente será cobrado de nós. Né? Então nós estamos aqui cumprindo o ID e cumprindo, né, a determinação do Senhor Jesus. Né? E manda quem pode e obedece quem tem juízo. Amém? Amém, meus irmãos. Quantas pérolas, olha. Eu fico maravilhado aqui nesse programa, porque a gente sai daqui assim, como que a gente aprende aqui, né? Como que eu estou aprendendo aqui hoje com os irmãos, vendo a profundidade que os amados aqui aprofundou no texto. Que coisa linda, tirando um texto muito conhecido, muitas pérolas preciosas. E o irmão Zé Américo terminou falando algo aqui muito importante, né? Ontem nós comemoramos aqui o Dia da Bíblia, segundo domingo de dezembro, é o Dia da Bíblia, né? Então, nós comemoramos. Então, olha, a Bíblia é o manual, é o mapa, é a bússola, né? Ah, Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Mas como é que eu faço para seguir esse caminho? Você precisa de uma bússola, você precisa de um mapa, né? Então, é a palavra de Deus. E aqui no Brasil, você tem muito acesso à Bíblia, no celular, você, né, pode de várias maneiras hoje ler a Bíblia, estudar a Bíblia, carregar a Bíblia, né? Então, esse livro precioso que é a palavra de Deus é a bolsa. E o irmão Zé Américo terminou aqui dizendo muito bem, né? Então, fazer uso, estudar, examinar, porque cuidar e ter nele a vida eterna. Então, quem não está usando muito a Bíblia, não está lendo muito, está estudando muito, olha, você está perdendo aí muitas pérolas, hein? Pastor Cresci. Pastor, inclusive, um dos presidentes dos Estados Unidos, ele tinha a Bíblia como seu livro de cabeceira. Ou seja, aquele livro de cabeceira aqui é que você lê todo dia, pelo menos, antes de dormir. Né? E ele disse o seguinte: a Bíblia é a bússola no mar da vida. Né? Que lindo. Essas foram palavras que ele deixou, comparando assim a Bíblia. Né? É a bússola no mar da vida.
Amém? Amém, que lindo. Meus amados, nós estamos caminhando para o último tópico desse bate-papo que tão gostoso, né? E que tem sido tão abençoador. E eu quero passar para você aí, talvez você entrou aí um pouquinho atrasado, né? Nós vamos sortear, depois desse bloco aqui, o pastor Cresci vai mostrar aqui o CD da pastora Adaiane Vieira, tá? Que é a esposa do pastor Frank Martins, que é uma bênção esse CD. Então, doar esse CD para nós estarmos sorteando. Você pode também entrar lá no YouTube da pastora Adaiane Vieira e conhecer mais o trabalho, que tem sido uma bênção. Vamos sortear logo, logo. Então, se você não colocou seu nome aí, coloca seu nome aí, a cidade que você está participando aí, né? Tanto no Facebook como no YouTube. Escreve lá, tá? Depois nós vamos mandar um abraço para você e vamos sortear aí, tá bom? Então, vamos caminhando aqui para o nosso último aqui, e eu vou já com o pastor Jefferson aí, com a palavra nesse último tópico aí, aquilo que Deus colocar aí no coração do amado aí. Amém. Eu quero deixar como palavra final aqui o verso 13. Verso 13 do capítulo em questão de João 14, que nos diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. E aí a gente vê várias e várias interpretações, várias e várias palavras, pelo menos eu já ouvi, das pessoas pegarem só a primeira parte. Tudo quanto pedir em meu nome, isso farei. Você crê nisso? Creio. Creio. Mas e a segunda parte? A fim de que o Pai seja glorificado. Nós podemos pegar uma formulazinha mágica e fazer a nossa oração pedindo o que quisermos, né? Pedindo o que quisermos. E nessa formulazinha mágica, sempre fechar a nossa oração em nome de Jesus, né? Assim como ouvimos sempre, como aprendemos, né? Até de maneira ritualística, né? Mas será que aquilo que estamos pedindo em um nome desse Jesus é para glorificar o Filho? É para o crescimento do reino dele? É para que o nome do Pai seja glorificado? Isso é muito importante, porque tantas são as coisas que nós vemos e ouvimos falar de pessoas cristãs que falam em nome de Jesus, mas aquilo que eles estão falando ou pedindo não é para glorificar o Pai, não é para engrandecimento do reino de Deus, é para engrandecimento pessoal. Não é verdade? Infelizmente, nós temos como relatos históricos, aqueles que são conhecedores aí da história vão entender perfeitamente que a história ela é dividida em história antiga ou história medieval, depois temos a Idade Média, né? E aí a Idade Contemporânea. E a Idade Média, ela foi também conhecida como período das trevas, que se encaixa aí os dois piores movimentos que cresceram para contrapor tudo aquilo que o cristianismo trouxe, que é o iluminismo e o renascimento. Aí surgiram Michelangelo, surgiram vários e vários pessoas que começaram a trazer agora, com a sua inteligência dada por Deus, questionamentos a ponto de fazer dúvidas e multiplicar questionamentos ainda na vida das pessoas. E aí a gente vê que esse período das trevas foi um período do homem se centralizando no lugar que era de Deus. Por isso que é conhecido como período das trevas. É um afastamento da luz, que é Jesus, em detrimento de uma aproximação da soberba do coração do ser humano. E diante disso, a gente vê que nesse período das trevas, o contexto era o engrandecimento humano, era o antropocentrismo, não é verdade? Ou seja, o homem no centro de tudo aquilo que se discutia, de tudo aquilo que se propunha.
E a gente vê que, vinculado àquilo que eu estou falando, nós, vejo eu, estamos voltando para um período das trevas. Não é verdade? Em que, antigamente, as pessoas queriam crescer o seu próprio ego em detrimento da figura de Jesus, utilizavam, às vezes, até o nome de Jesus, não é verdade? Os maquiavélicos que o digam, não é verdade? Então, utilizavam o nome de Jesus de maneira para não glorificá-lo como ele deve ser glorificado. E aí a gente vê hoje isso acontecendo dentro, infelizmente, das igrejas. E tem uma palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, referência hoje como palestrante internacional, como pregador do Evangelho, e que ele afirma categoricamente a necessidade de uma nova reforma. Porque assim como a palavra foi totalmente deturpada nos tempos de reforma protestante, que foi no ano de 1517, em pleno século XVI, a palavra tem sido deturpada agora, no século XXI. Então, nós estamos necessitando de uma nova reforma. E os reformadores não podem ser mais os mesmos, porque os antigos já se foram e não vão ressuscitar. Mas nós podemos ser os reformadores. Nós podemos ser essas pessoas que levantam a bandeira do verdadeiro Evangelho. E quando eu digo isso, eu contextualizei isso tudo aqui para falar, e tudo, que Jesus fala, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Amados, ouvintes, não adianta você pedir qualquer coisa para o seu engrandecimento pessoal, para a sua vanglória, para o seu conforto. É claro que Deus quer que comamos o melhor dessa terra. Todas as pessoas já falam de cara assim, né, pastor Gilberto? Não, mas eu sou filho de Deus, não é verdade? Eu sou filho de Deus. Não, eu mereço estar numa casa boa, eu mereço. Merece? Você não merece nada, nós não merecemos nada, Deus nos dá tudo pela sua graça. Não é verdade? Nós não somos merecedores de nada. Nada. E aí, diante disso, o que você tem pedido a Deus? O que nós hoje, como líderes, temos pedido a Deus para a nossa igreja, para a nossa família? É para que o Pai seja glorificado, meu filho? É para que esse caminho seja glorificado? Esse caminho que você está vendo aí, o tempo todo como tema, Jesus, aí na sua tela, tudo que você tem pedido a Ele em oração, no fim, é para glorificá-lo? Esse é o cerne, o ponto-alvo do nosso debate aqui hoje. Porque, se for para glorificá-lo, eu tenho certeza que Jesus é fiel e vai fazer. Eu creio nisso. Agora, se estiver demorando, porque o não de Deus é sempre bênção também, não é verdade? O ser humano só quer ouvir o sim de Deus. Oh, Jesus! O ser humano só quer ouvir o sim, mas o não também. Não, essa namorada eu não quero para você, não. Oh, Jesus, ela é tão bonita, mas ela não é para você, não. Não é verdade? Não, você não tem condições ainda de morar numa casa melhor, não, porque a sua soberba vai subir no seu coração e eu não posso permitir isso. É assim, não é verdade? Deus, se Ele conhece o coração, não é verdade? É assim que as coisas funcionam. Se você estiver pedindo, se nós estivermos pedindo para a glorificação do nome dEle, aí Ele é fiel e justo para cumprir a Escritura, quando diz, isso farei. O nome de Jesus precisa de ser glorificado. Na minha vida, na sua vida, em todo momento. Se o Roda Viva for para mostrar só a Igreja Batista ou só o pastor Gilberto, o Roda Viva não está servindo de nada. Mas se o Roda Viva for para realmente mostrar as Escrituras e esse Jesus, aí sim a salvação vai chegar na sua casa, aí sim a mudança vai chegar e o Espírito Santo vai fazer aquilo que lhe concede. A minha palavra hoje é que Deus esteja de fato habitando no seu coração e na sua mente e que esse caminho seja clareado, porque não há turbulência, não há névoa, não é opaco. O caminho ele é claro, é luz. Aqui assim seja na sua vida, em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Glória a Deus, que palavra maravilhosa, hein? E eu quero completar aqui, pastor Jeff. Pedis e não recebeis, porque pedis maus para gastar em seus próprios deleites. Palavra muito boa, porque quantas orações, pessoas estão orando, não recebo, e o texto está dizendo tudo que eu pedi eu vou receber, mas o pastor Jeff deixou aqui muito claro.
tem que ser para glorificar a Deus. A nossa vida tem que ser para glorificar a Deus. Tudo, né? Tem que ser para a glória de Deus, né? Partiu para a glória do homem, aí já realmente sai do caminho, né? Que bom. Presbítero Rafael, continua com as pérolas aí. Amém. Louvado seja Deus. Eu quero finalizar aqui no 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Aqui tem um si, pastor Cleci. Na palavra de Jesus, na promessa de Jesus, ele não deixa dúvida. Ele não fala que talvez vai preparar lugar, ele afirma, eu vou preparar. Agora, dar a palavra por outra pessoa, ele não tem como dar. Aqui ele diz, se vocês me amarem, ou seja, nós temos o livre-arbítrio para seguir Jesus ou não. Nós estamos falando sobre o caminho, e ele é o caminho. Mas se a gente quer passar por esse caminho ou não, isso é escolha nossa. E ele diz, se me amais, guardareis os meus mandamentos. O amor não é provado em palavras, é provado em atitudes. Se eu disser que eu amo os meus irmãos, os pastores que estão aqui presentes, mas eu não vivo esse amor, isso não é amor. Se eu não pratico esse amor, se eu amo uma pessoa na frente, mas por trás eu não a amo, eu falo mal, eu degrido a sua imagem, isso não é amor. Da mesma forma, é Jesus afirmando, se você me amar, você me ama de verdade, então me prova, guarda os meus mandamentos. Guarda a minha palavra, vive a minha palavra, anda nesse caminho, né? Anda nessa verdade, anda por essa vida. E aí vocês vão provar que estão de fato no caminho, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho, né? Muito bem, bendito aqui pelo pastor Jefferson. O Pai tem que ser glorificado, as nossas atitudes têm que glorificar o nome do Senhor. Então é assim que deve ser. Que Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus. Pastor Cleci, quantas pérolas, né? Muitas. E vamos aí no encerramento com as pérolas também do amado aos nossos corações. Nós vamos concluir rapidamente aqui, o nosso tempo já está bem esgotado, né, pastor? O tempo, o relógio é nosso inimigo, né? Segura, né? Segura. O relógio é tremendo, né? Mas nós precisamos dele. Fazer o quê, né? Eu quero deixar aqui as minhas últimas palavras, não esgotando o assunto, que esse assunto não esgota. Nós vamos conversar sobre isso aqui até amanhã, depois da manhã. Ele não esgota, graças a Deus por isso, porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Mas eu quero concluir aqui com as palavras de Filipe, com a preocupação de Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo eu estou convosco, Filipe, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crede que eu estou no Pai, que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Então, meus amados e queridos, a conclusão é o seguinte, às vezes a pessoa vive uma vida inteira sem conhecer Jesus, que é o caminho, e sem conhecer o Pai. Quer dizer, não conhece o Pai, não conhece o Filho. E Jesus ficou, assim, entristecido com aquela indagação de Filipe. Mas Filipe, espera lá, nós estamos juntos. E você não me identificou ainda, Filipe. Você não me identificou. Então quer dizer que Jesus está junto com você, meu irmão. Jesus está aí junto com você. Mas às vezes está faltando um relacionamento mais íntimo com Ele. Está faltando uma intimidade que você precisa de ter com Ele.
Conversa com ele. Agora, logo no final desse programa, bate um papo com ele, fala, Jesus, Senhor Jesus, não fala Jesus, fala Senhor Jesus, numa forma de respeito e reverência. Fala, Senhor Jesus, tem compaixão de mim, eu preciso de estar com o Senhor, eu preciso de senti-lo, eu preciso de ver, aleluia, o meu coração palpitando mais pelo Senhor, porque é desagradável o Senhor estar comigo e eu não te ver, eu não te entender, eu não te reconhecer. Mas que convívio é esse? Que você convive com uma pessoa durante um tempo e não a identifica como ela é. Então esse é o meu conselho, a minha última palavra nessa roda viva de hoje, dizendo a você, olha bem, Jesus vai te entristecer se você permanecer dessa forma. Tenha intimidade com Ele. Tenha intimidade. Não pergunte a Ele onde Ele está, por que Ele está, mas pergunte a Ele, aleluia, para Ele te abençoar. Senhor Jesus, me abençoa. Fala com Ele, peça a Ele, tenha um relacionamento com Ele, seja agora, seja pela madrugada. Às vezes você acorda pela madrugada, pelo menos alguns segundos ali, antes que o sono te pegue novamente, porque o sono é uma bênção. Mas lembra-se que você não está sozinho. Amém. Que Jesus está contigo. Glória a Deus. Amém? Se você fizer isso, a partir de hoje você vai ser uma pessoa muito feliz, porque você vai ter aquele que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ao seu lado, juntinho de você. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Amém, glória a Deus. Irmão José Américo. Eu queria fazer umas considerações aqui hoje, um pouquinho diferente. O irmão Jefferson falou a respeito da idade das trevas. Eu creio, com toda honestidade, que nós nunca tivemos tão em trevas igual nós estamos atualmente. E boa parte disso, dessa culpa, dessa falta de visão nossa, vem das ciências e das instituições religiosas. Quando você pega a narrativa de Gênesis, da criação do mundo, Deus dá uma lista detalhada de como foi feito. A maioria das religiões, algumas evangélicas, cristãs, eles têm o seguinte, que o mundo realmente veio de uma grande explosão e que aquela partícula inicial é Deus. Então, a própria igreja, a própria instituição igreja, tá certo? Não está fazendo nada para demonstrar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Porque já de cara, ela já está indo contra as Escrituras. Eles pegam aquele texto de Gênesis, não, aquilo é uma poesia. Como pode, tá certo? Se a Bíblia fala que a nossa idade aparente é entre 6 a 10 mil anos, a gente tem bilhões de anos. E a igreja aceitar isso. Ou a igreja acredita em Deus ou não acredita. A ótica está invertida nessa coisa. Tá? Eles estão querendo adequar a Bíblia ao que a ciência fala. E é o contrário. A ciência, tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia. Se não está de acordo com a Bíblia, que é a nossa regra de fé, para mim está fora. A respeito da criação, não se fala nada em bilhões de anos. Tá? Então a gente vê, né, que a coisa vai de mal a pior, justamente pela nossa falta de fé. Pela falta de fé dos dirigentes das igrejas, que querem ser moderninhos e achar que os cientistas que têm razão.
Mas eu quero que o pessoal saiba que existem hoje muitos cientistas, mas muitos mesmo, e cada vez um número maior, crendo que o mundo aconteceu daquele jeito ali que é narrado na Bíblia. Eles são cientistas cristãos mesmo. Eu dou exemplo, pelo menos, de dois incríveis, Adalto Lourenço e Dr. Marcos Emberlin. Dr. Marcos Emberlin, para você ter uma ideia, pastor Gilberto, ele é o médico-chefe da parte de Química e Bioquímica da Universidade Federal de Campinas. E ele fala que não existe a possibilidade de vida sem Deus. E o cara prega para todo mundo. E ele é um cientista. E ele afirma que existe um pacto entre os cientistas em não falar em Deus. Agora, nós que somos cristãos, vamos pegar e levar a Bíblia para comparar com a ciência? Não, a ciência que tem que passar pelo crivo da Bíblia. É uma coisa muito diferente. Então é por isso que às vezes a mensagem fica enfraquecida, porque nós não estamos tendo convicção daquilo que realmente nós estamos falando. Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida, não é um mantra, sabe? Mas virou assim, sabe, como se fosse um mantra dentro da igreja evangélica. Ficou sem sentido, ficou vazio. Simplesmente o seguinte, Jesus Cristo é o caminho. Sabe? E a coisa não é por aí, não. Ele é o único, não existe procuração, tá certo? Não há uma outra maneira. Ele é o trânsito, tá certo? É ele quem conduz nossas orações e que traz as bênçãos de Deus para a nossa vida. Nada relativo à eternidade, existe outro caminho que não seja Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém, glória a Deus. Quantas palavras maravilhosas aqui. Eu tenho certeza que você que nos acompanhou aí desde o começo, né, pôde aprender, assim como nós aqui, vamos sair daqui mais aprendidos e compreendidos do Evangelho. E também você que entrou no final, você pode aí depois no YouTube e no Facebook assistir tudo novamente, e melhor, né? Você pode compartilha, manda aí para amigo, parentes, manda esse bate-papo aí, porque vai ajudar muita gente a compreender aí esse tema, Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Isso é muito importante, porque sem Jesus, né, não tem como chegar à salvação. Então está aí todas as questões. Eu quero aqui, antes de nós fazermos o sorteio, nós temos aqui o CD da pastora Adaiane Vieira, cantora, né, e pastora Adaiane Vieira. Ela aqui nos doou um CD para ser doado aqui hoje, com canções maravilhosas, que vai abençoar a sua vida, né? Você pode ouvir no carro, em casa, é uma bênção, tá? Você pode entrar também lá no YouTube, né, da pastora Daiane Vieira, e pode conhecer também o trabalho, que é excelente, né? Esposa do pastor Frank Martins, da Igreja Comunidade Resgatando Almas, aqui em Raul Soares. Que Deus abençoe os amados que estão ligadinhos conosco aí. Meus amados, nós vamos estar aqui fazendo os agradecimentos, depois nós vamos estar sorteando. Então, se você ainda não colocou seu nome, sua cidade aí, coloca aí que vai dar tempo de você participar aí, tá bom? Estou me ajeitando aqui para poder facilitar aqui. O pastor Cresci já está segurando aqui o CD, né? Nós queremos deixar aqui um abraço para os amados que estão participando conosco aí no YouTube. E eu quero deixar aqui um abraço para o nosso amado pastor Bartolomeu, que está nos acompanhando lá de São Paulo. Pastor Bartolomeu, um abraço para o senhor, para a esposa Leonícia, para todos da família aí. Um forte abraço. Estamos com saudade do senhor, hein? Estamos aguardando o senhor aqui. Também participando conosco aqui, o nosso amado irmão Luiz Moreira. Irmão Luiz Moreira, aquele abraço, meu irmão. Toda segunda-feira, ligadinho, irmão Luiz Moreira, que é membro aqui da nossa igreja. É bênção do Senhor. Um abraço aí ao seu pai, à sua irmã aí, toda a sua família. Deus abençoe, meu querido. Também participando conosco aqui, o nosso amado pastor Célio Costa, irmão Zé Américo. E ele escreveu aqui, ó: boa noite a todos, Deus abençoe esta reunião. Quero participar do sorteio do CD. Pastor, com certeza, o senhor já está inscrito ali, vai participar do sorteio. Quero agradecer no nosso encontro com a Palavra de Deus semana passada. O pastor estava conosco, o pastor Célio Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Raul Soares, da qual
nosso irmão José Américo também é membro. E nós louvamos a Deus pela vida dos amados. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. Também participando conosco aqui, sempre conosco, o missionário Janir Martins, lá de Muriaé, membro da Primeira Igreja Batista de Muriaé. Missionário Janir Martins, um abraço, meu irmão. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, a sua família. E ele escreveu aqui: olá, meus amados irmãos da Primeira Igreja Batista Raul Soares, missionário Janir. E ele escreveu mais, ó: uma ótima noite para todos os amados irmãos, pastores desta amada igreja. E ele coloca aqui missionário Janir. Então, também um abraço aí, nosso aqui para o amado. Que Deus abençoe. Também participando conosco aqui, o Marcos Antônio Marinho Molta. E ele escreveu aqui, ó: meus parabéns aos irmãos aí de Raul Soares. Nós que agradecemos a presença e a participação do amado aí conosco. Eu creio que ele colocou aqui, o missionário Janir encerrou aqui colocando, ó, ele colocou 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Nossa meditação, missionário Janir de Muriaé. Um abraço, meu amado. Vamos estar meditando sim. Irmã Roberta, tem mais alguém? Só esses meus, né? Então, meus amados, nós vamos agora lá para o Facebook, para nós podermos também estarmos agradecendo aqueles que nos acompanharam lá no Face. Que bom, é muito bom ter os amados participando conosco. E aqui hoje, com esse mundo digital, só o toquezinho e a gente chega lá, né? Estamos chegando aqui já, para nós podermos estarmos aqui, ok. Então, nós tivemos aqui, participando conosco aqui no Facebook, irmã Renata Lino, pastor Cresci, lá de Vermelho Novo. Irmã Renata, que Deus abençoe aí você e toda a sua família. Muito obrigado aí pela participação. Pastor Cresci, eu vou ter que mandar um abraço aqui para o nosso amado irmão Custódio Paula. Eita glória! Custódio de Paula, gente boa, de primeira qualidade. Deus abençoe você, toda a sua família, continue fazendo de vocês cristão verdadeiro, que conheceu o caminho e tem honrado ao Senhor através desta jornada com este Jesus maravilhoso. Continue assim, irmão Custódio. Deus abençoe em nome de Jesus. E ele escreveu aqui, ó: boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Estou ligado aqui em Pinheiral, Rio de Janeiro. Parabéns ao nosso irmão, doutor prefeito, mas irmão Américo, pela grande vitória. Não, isso mesmo. Pelo irmão doutor prefeito Américo. Ok. Pelo doutor Américo, né? Que foi eleito prefeito de Raul Soares. Isso. Então, aí o irmão Custódio manda aqui, parabenizando, né, ao doutor Américo aí, pela eleição. E ele coloca aqui, ó: meu abraço para todos vocês. Nós também agradecemos. Um abraço. Deus abençoe, meu querido. Também participando conosco aqui, Eliane Pinheiro Gomes. E ela colocou aqui, ó: boa noite, amados. Graça e paz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abraço, pastor Gilberto, família Juiz de Fora. Aí, ó, de Juiz de Fora, irmã Eliane Pinheiro Gomes. Minha irmã, um abraço para a irmã e toda a família. Muito obrigado aí pela participação. Que Deus abençoe vocês aí poderosamente. Também participando conosco aqui, Dora Paiva. Perdão. Dora. Mãe do nosso amado presbítero Rafael. Então, o presbítero Rafael vai mandar um abraço agora para a mãe aqui, ó. Abraço, mãe. Deus abençoe a senhora em nome de Jesus, viu? Amém. Que bom ter a irmã participando conosco. E ela escreveu aqui, ó: paz do Senhor Jesus, para todos os irmãos, sou daqui de Raul Soares. E o filhão está aqui, bênção de Deus, hein? Glória a Deus pela vida do nosso amado presbítero Rafael. Amém. Deus abençoe toda a família. Também participando conosco aqui também, Grace Borges. Boa noite, pastor Gilberto Pereira, graça e paz, que Deus os abençoe grandemente. Irmã Grace Borges, lá de Juiz de Fora, um abraço aí para a irmã, para o seu esposo, para os filhos, que Deus abençoe vocês aí poderosamente. Ok, eu creio que é só isso, né, irmã Roberta? Amém. Isso. E a Jaqueline, Roberto? Nós vamos mandar um abraço para a Jaqueline,
Não é essa aqui ou agora, não. O seu é depois, viu, Jaqueline? Jaqueline, dona da loja. Como é que chama lá? É, Autêntica, né? Ah, dona da loja Autêntica, nossa irmã Jaqueline, também nos acompanhando. Ela não mandou o chat, né? Isso, É tem chat que chama? Chat. Isso. Ela não mandou, mas eu estou me lembrando de que você está ligadinha conosco aí. Muito obrigado. Ela é proprietária de uma linda loja que tem ali ao lado da Bombolândia. Jaqueline, Deus te abençoe e continue assim participando da Roda Viva. Você vai ser vencedora nos seus negócios, nas suas atividades, em nome de Jesus. Obrigado. Amém. E agradecer também a todos aqueles que não escreveram aí, mas estão participando conosco. Que Deus abençoe. Lembrando a você que na próxima segunda-feira, nós vamos conversar aqui sobre um tema muito interessante, que é a essência do Natal. Então, nós vamos conversar aí na próxima segunda-feira, tá? Não perca não, que vai ser bênção demais. E eu quero aqui também estar agradecendo mais uma vez aqui ao pastor Jefferson, por esse carinho, pela disposição de sempre poder estar conosco aqui. Pastor Jefferson, que Deus abençoe grandemente a sua vida, abençoe a sua linda família, seus filhos, né? Sua esposa, seu ministério, seu lar. E é sempre muito bom tê-lo conosco aqui. Também agradecendo mais uma vez aqui o nosso amado pastor Cresci, que está conosco aqui em todo o programa. Né? Pastor Cresci, essa benção aqui, nós não abrimos mão, né? Todo o programa está aqui, pastor Cresci. Que Deus continue abençoando grandemente a vida do amado, da Amém. família, dessa linda família. E a todos os amados irmãos da Igreja Presbiteriana Renascer aqui de Raul Soares. Que Deus Amém. abençoe cada um. Amém. E também aqui conosco, o presbítero Rafael, nosso muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a vida do amado irmão, da sua esposa, sua família, seu ministério. E a todos os amados irmãos ali da Igreja Assembleia de Deus, Jesus Cristo é o Senhor. Um abraço ao pastor Jânio Valdete. Que Deus abençoe. Muito obrigado por estar conosco aqui. Amém. E agradecer também ao nosso irmão José Américo, esse grande homem de Deus. Eu chamo ele de um grande teólogo, né? Homem, é bênção de Deus na nossa vida. Nosso muito obrigado por poder estar participando conosco. Que Deus abençoe a sua linda família, tá? E que Deus continue te usando poderosamente como tem usado aí. Nosso muito obrigado. Porque esse programa, ele acontece com a vida, né? E a presença desses homens que se colocam à disposição de estar aqui para a gente bater esse papo. Então, que Deus abençoe e recompense a cada um. E da Jaqueline e da Roberta, né? Ah, isso que aí. são Ó. mola mestre, né, na transmissão do programa. Deus abençoe vocês, viu, Jaqueline e Roberta, em nome de Jesus. Isso mesmo. Essas irmãs que você não está vendo são elas que estão trabalhando aí para que chegue até você uma imagem com qualidade, um som com qualidade, né? Então, que Deus abençoe as irmãs, suas famílias, né? E esse ministério que Deus tem colocado na mão das irmãs, que elas têm feito com todo carinho. E agora nós vamos sortear, né, pastor Cresci? Vamos sortear e vamos ver quem vai ser o ganhador deste lindo CD da cantora e pastora Daiane Vieira e vai passar o Natal, final de ano, sendo abençoado com essa linda canção. É isso. Sim. Ah, o irmão Janis está mandando um abraço para o meu pai, José Pedro. Irmão Janis, muito obrigado, ele está bem, e ali em Juiz de Fora, junto com a minha irmã, Roseli, meu cunhado Paulo, que Deus abençoe. Muito obrigado, Janis, Deus abençoe, hein? E, então, o irmão vai, quem vai, o presbítero Rafael, tira aí. Tira o nome, vamos ver quem que o presbítero Rafael aqui vai estar sorteando. Pode abrir e ler para nós aí. Se for aqui de Raul Soares, nós já vamos entregar. Se for de outra cidade, nós vamos enviá-lo. Tá bom? Para você ir através do correio. Amém. Olha, saiu aqui Dora Paiva. Ai, que bênção. Porém está de baixo, Juiz de Fora, Minas Gerais. Será que tem duas aí? Ué? Olha esse mistério aí. Olha pela foto. Talvez até eu me confundi. Tá. Mas a minha mãe está participando também, sim. Exato. Confere para mim a acho foto. que... Olha aí, meu pastor. Daqui eu vejo a foto aqui, mais perto. Eu acho que... Vamos... Aqui. Está embaixo do Juiz de Fora. Não, aqui, ó. Raul Soares. Mas aqui está escrito Juiz de Fora. Tem outra? Não, tem, né? Não, tem outra não.
Então é a senhora mesmo. Foi marmelada não. Glória. Sim. Amém. Então, então Oh, nós vamos Deus. estar passando Glória a aqui então Deus. para o presbítero Rafael, vai estar entregando aí para a mamãe. Dora Paiva, ó, parabéns. Olha, a senhora vai ser muito abençoada com essas lindas canções, hein? O filhão, o presbítero Rafael, vai estar levando e entregando aí para a senhora. Deus abençoe. E agradecemos também a cantora e pastora Daiane Vieira, que pôde estar também aí doando esse CD para estar aqui sendo sorteado. Então, muito obrigado. Deus abençoe, né? Eu tenho esse CD, bênção demais, hein? Que bom, hein? Glória a Deus. Meus amados, então estamos caminhando para o encerramento. E desde já agradecendo a todos vocês, lembrando que, olha, quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, tá? Que aí você automaticamente vai receber as notificações, para você não perder esse programa, tá? E também os cultos que também vão ao ar também. E também, na próxima segunda-feira, nós teremos aí o programa Encontro com a Palavra de Deus, com o tema Essência do Natal. Qual que é a essência do Natal, hein? Ai, que coisa boa. Nós vamos conversar e você vai se deleitar e aprender muito aí com a essência do Natal, será o tema. E aqueles que estarão aqui, é surpresa, né? Então, você verá conosco aí na próxima segunda. Então, que Deus abençoe. E eu vou convidar o pastor Jefferson Satter, que esteja orando, agradecendo a Deus por tudo que nós podemos estar aqui hoje aprendendo, né? E também pela vida daqueles que também estão nos acompanhando. Amém. Concentre o seu pensamento aí no Senhor, feche os seus olhos. Amado Deus, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se fez presente nesse lugar, ó Deus, e habitou em cada palavra, habitou em cada frase dita aqui. E a nossa oração, Deus, como servos do Deus vivo, é que essa palavra não flutue, mas que ela se enraize e ache morada de fato e de verdade dos corações. Deus, em nome de Jesus, pregamos aqui, falamos do Deus vivo, que realmente é o caminho e que deseja levar todos para o céu. Amado Deus, faça com que conversões aconteçam. Faça, ó Deus, que o Espírito Santo esteja fazendo, ó Deus amado, aquilo que lhe convém, que é nos mostrar, ó Deus amado, o caminho da verdade, e que a Tua palavra seja realmente a bússola que nos conduz para a salvação. Senhor Jesus, o Senhor nos diz claramente que o Senhor tem prazer, ó Deus amado, tem prazer na conversão dos seus anjos, na conversão dos santos ao Evangelho da cruz. Pai amado, que em nome de Jesus, que vidas sejam alcançadas, que as famílias sejam mudadas, que aquilo que é tormenta transforme em paz, aquilo que é tempestade, ó Deus amado, se transforme em calmaria, para que em nome de Jesus, o nome do Senhor seja glorificado. Que as pessoas aprendam a orar como convém, que possamos em nome de Jesus, orar no nome de Jesus, mas com um intuito maior, que o Pai seja glorificado através do Filho. Deus, dá-nos uma semana de vitória na presença do Senhor. Ó Deus, dá-nos dias maravilhosos, noites maravilhosas, oportunidades de falarmos do Teu Evangelho, para que em nome de Jesus o nome do Senhor seja pregoado. Nos despeça, ó Deus amado, em paz, ó Deus, e que a maravilhosa graça do Senhor esteja superabundando em cada coração. Essa é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nossa, muito obrigado. Que Deus conceda a todos vocês uma excelente semana na presença do Senhor e até o próximo programa. Deus abençoe.